Comédia, tragédia, geriatria, homeopatia. Todas essas expressões nasceram na Grécia Antiga, a base da civilização e do pensamento ocidental. Esse povo tão importante na história, curiosamente, desenvolveu um poder cultural tão grande, mas nunca teve unidade política. Imagine vocês, estiveram divididos em mais de 400 cidades-estados diferentes. A geografia explica tudo. A dificuldade de contato por terra, mas uma imensa facilidade de contato por mar, acabou fazendo com que eles tivessem os mesmos deuses, possuíssem a mesma cultura, falassem a mesma língua, mas politicamente estivessem completamente separados. É por isso que nós temos várias Grécias. Observe. Esse é o mapa da Grécia Antiga. E aqui nós temos, por exemplo, a Grécia continental, essa área mais vinculada à Península Balcânica, ao continente europeu, por isso Grécia continental. As ilhas do Mar Egeu são chamadas de Grécia insular. A Península do Peloponeso, Grécia peninsular. Aqui, ó, no salto da bota da Itália, estava a chamada Magna Grécia. Eram colônias gregas fundadas no sul da Itália. E lá, na chamada Ásia Menor, estavam as colônias gregas da Ásia Menor, portanto chamadas de colônias gregas da Ásia Menor. Essa civilização ela é dividida em vários períodos históricos. Os primeiros habitantes dessa região chamavam-se Pelágicos, povos em estado neolítico que acabaram incorporados por povos indo-europeus vindos do norte. Entre eles os jônios, os eólios e os dórios, que acabaram submetendo os pelágicos e dando início à chamada história grega. A Grécia é dividida em várias fases, como por exemplo o chamado período pré-helênico, onde nós temos a chamada fase da civilização creto-micênica. Esse período marcado pelo domínio de duas grandes regiões, a região de Micenas e a região de Creta. A primeira fase do chamado período helênico é chamado de civilização homérica. Tem esse nome por causa do poeta Homero, autor da Ilíada, que trata sobre a Guerra de Troia. Além da Ilíada, ele escreveu também a Odisseia, que trata sobre a volta de Ulisses ou Odisseu para casa após a Guerra de Troia. Há uma controvérsia histórica muito grande hoje em dia. Se discute se realmente Homero escreveu ou não os dois livros. Isso é um debate, uma polêmica muito interessante. Os livros têm 40 anos de distância um do outro, num período em que os homens raramente chegavam aos 60 anos de idade, e os estilos literários são completamente diferentes. Mas o que interessa é que são as únicas fontes de pesquisa para esse período da história da Grécia. A próxima fase chama-se período arcaico. Esse é o período de formação das cidades-estados gregas. Os gregos acreditavam que a unidade básica da sociedade era o indivíduo. Mas o indivíduo sozinho não compunha a sociedade. É por isso que a gente tem a seguinte extensão: o indivíduo e depois a família, que é chamada de gênero, daí expressões como genética, genótipo, etc. Depois a frátria, que é a família ampliada. Cada frátria junta com outra frátria dá origem à tribo, daí expressões como tributo, tribunal. Depois o demo é o povo, é a sociedade, é o demo que compõe a polis, que é a cidade grega. Assim se desenvolveram as cidades da Grécia Antiga. Para os gregos existiam duas cidades de maior destaque, a cidade de Esparta e a cidade de Atenas. A cidade de Esparta foi marcada pelo escravismo e por isso se desenvolveu um forte senso militarista. Era preciso um exército para controlar os escravos. Era preciso de escravos para trabalhar, já que os homens da Esparta antiga eram soldados. Assim, escravismo
e militarismo marcaram essa sociedade tão preocupada com as questões do físico, o aprumo físico, a vida militar, o desprezo pela debilidade física, né, o desprezo pela magreza excessiva, pela obesidade. Tudo isso fazia com que Esparta se transformasse no local onde o corpo, a perfeição física, era a marca ideal. Curiosamente, as mulheres espartanas, porque seus homens eram soldados, acabavam tendo um destaque maior. De todas as cidades-estados gregas, talvez em Esparta a mulher tivesse maior destaque. A criança, homem, nascia para ser soldado. Aos 7 anos de idade, era entregue ao exército. Entre os 11 e os 12, passava pela críptia. A críptia nada mais era do que um treinamento radical. A criança era deixada durante vários dias solta na cidade para que tentasse roubar, para conseguir seus alimentos e matasse o maior número de escravos possíveis. Assim era uma forma de controlar a quantidade de escravos que não parava de crescer e evitar assim as rebeliões. A estrutura social de Esparta era muito interessante. No topo nós tínhamos os esparciatas, que eram os cidadãos espartanos que tinham plenos direitos. Logo embaixo nós tínhamos os periecos, que eram homens livres, mas que não tinham cidadania espartana. E na base nós tínhamos os ilotas, que eram escravos de posse coletiva da cidade de Esparta. Muito diferente era a cidade de Atenas, onde a cultura, o saber, a filosofia se desenvolveram de forma tão intensa. Até a própria estrutura social de Atenas era diferente da estrutura espartana. Observem, no topo nós tínhamos os chamados eupátridas, que eram cidadãos com plenos poderes. No meio, os chamados metecos, que eram indivíduos que tinham apenas o direito de cidadania, mas não tinham plenos poderes. E na base nós tínhamos as mulheres e os escravos. As mulheres não tinham nenhum destaque político nem social na cidade de Atenas. Essa fase do período arcaico é sucedida pelo chamado período clássico. É o período de apogeu e decadência da civilização grega. Eles são invadidos pelos persas nas guerras médicas e isso acaba levando Atenas e Esparta a dominarem a península do Peloponeso e entrarem em conflito nas chamadas Guerras do Peloponeso. O conflito entre Atenas e Esparta leva à decadência da civilização grega e à última fase da história da Grécia Antiga, chamado de período ou civilização helenística, período de plena dominação estrangeira, vinda dos povos do norte, chamados macedônicos. E o nome mais importante desse período é Alexandre o Grande, dominador macedônico da civilização grega. A Grécia era chamada pelos antigos gregos de Hélade, que queria dizer terra dos helenos, referência a um lendário personagem heleno cujos filhos teriam povoado a região. O período compreendido entre a ascensão de Alexandre ao poder em 336 a.C. e o domínio da Grécia pelos romanos em 146 é comumente denominado período helenístico. Educado pelo filósofo grego Aristóteles, Alexandre admirava a cultura grega e queria vê-la difundida pelo mundo. Conforme expandia seu império, criava centros de radiação cultural que promoviam a divulgação do saber científico e das formas artísticas e literárias da Grécia. Desse modo, a religião, cultura e os costumes gregos se difundiram por outras regiões, e a língua grega se transformou no principal idioma das pessoas instruídas. Nesse período, ocorreu uma fusão entre os conhecimentos gregos e a cultura dos povos conquistados. O resultado chama-se helenismo. Com a desestruturação de Atenas, o centro do saber transferiu-se para Alexandria, que no século III a.C. chegou a abrigar a maior biblioteca da antiguidade, reunindo mais de 700 mil manuscritos. Teve início, então, um período de grande esplendor cultural e científico.